A graça e a paz, amém, irmãos? Nós estamos parados em Gênesis capítulo 9, aleluia. Já deve ter várias reuniões, nem sei quantas mais, que nós estamos parados em Gênesis capítulo 9. Mas eu não me importo, os irmãos estão com pressa? Eu também não estou com pressa. E nós precisamos de insistir nesse assunto, porque ele é um assunto de fato importante. Qual assunto? Autoridade e submissão. Vou recapitular alguns pontos que nós falamos na última reunião. Eu falei para os irmãos que existem basicamente o que? 6 níveis de autoridade. Lembram disso? Qual que é o primeiro nível de autoridade? Fala mais alto. A autoridade soberana de Deus. Essa autoridade, algum homem pode questionar ela? Algum homem pode querer exercer ela? Ninguém. Ninguém. Depois, qual a autoridade? A autoridade da Bíblia, da palavra de Deus. Algum homem pode acrescentar algo à palavra de Deus? Pode resolver discordar da Bíblia? Paulo falou, mas eu não concordo. Já ouviram isso? Ninguém tem autoridade para discordar de Paulo. Você não tem autoridade para isso. É autoridade da palavra. Nenhum pastor pode fazer isso. Depois, qual a autoridade? A autoridade da consciência. Então, essa autoridade soberana de Deus, a autoridade da Bíblia e a autoridade da consciência são autoridades que homem nenhum pode passar por cima dela. Nem o marido pode impor à esposa, nem o pastor às ovelhas e nem nenhum governante aos cidadãos. Então vou te dar alguns exemplos da Bíblia mesmo. Vamos dar um exemplo da Bíblia. Vamos ver alguns exemplos. Eu não quero sugerir que você vai ser rebelde. Rebeldia do diabo. Mas às vezes, quando a autoridade extrapola, você pode ser desobediente. Quantos aqui se lembram a diferença de desobediência e insubmissão? Quantos se lembram a diferença? Rebeldia é uma coisa, desobediência é outra. Rebeldia é uma atitude do coração, desobediência é meramente um comportamento exterior. Entendem isso? Vamos ver o primeiro exemplo, está lá em Êxodo, abre lá em Êxodo, no capítulo 1. Não vai dar para eu ler com você toda a história, eu vou ter que contar para você. A Bíblia fala que o povo de Israel era escravo no Egito. Eles eram escravos no Egito. Quantos já leram isso na Bíblia? Sabia disso? O povo de Israel era escravo no Egito. E o faraó queria destruir o povo. Então ele criou uma lei. Naquela época não tinha maternidade, eram as parteiras que traziam os partos. O que acontece? Ele falou para as parteiras, é o seguinte: vocês, quando forem fazer o parto das mulheres hebreias, se o menino for homem, vocês matam. Se for menina, deixa viver. Lembra disso? O nome das parteiras era Sifrá e Puá. São irmãs preciosas elas. Grande exemplo para nós. Está lá em Êxodo capítulo 1, no verso 15 em diante. Essas duas mulheres, elas ouviram uma ordem do faraó. Faraó era autoridade, meus irmãos, mas ele tem limites. Ele podia dar uma ordem dessa? Não podia. Isso agredia, primeiro, a autoridade soberana de Deus, porque ele era povo de Deus. Segundo, agredia a autoridade da Bíblia, que diz para não matar. Estou certo? Terceiro, agredia a autoridade da consciência delas. Eu sou parteira, eu não sou assassina, não vou matar bebê nenhum. Elas eram obrigadas a obedecer Faraó, meus irmãos? E obedeceram? E Deus abençoou elas? Mas como é que Deus faz um negócio desse? Vamos ler isso na Bíblia? Olha o que diz. Verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinais. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram. Olha, elas temeram quem, meus irmãos? É melhor temer a Deus do que temer Faraó, viu? Seja ele quem for. Temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. O que Deus fez às mulheres? E Deus fez bem às parteiras,
E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhes constituiu família. Deus as abençoou. Veja, o que elas fizeram, literalmente, foi desobediência acompanhado de mentira. Como é que pode Deus abençoar alguém que mente e desobedece? Deixa eu dizer algo para você. Elas não mentiram para prejudicar ninguém. Elas mentiram, por incrível que pareça, para obedecer a Deus. Para obedecer a Deus. E elas desobedeceram ao faraó, não com rebeldia no coração, mas por temor a Deus. Pastor, como é que eu faço então? Meu marido falou que se eu der o dízimo, ele vai me dar um couro. O que você vai fazer? A Bíblia fala que tem que dar o dízimo? O que importa temer? A Deus ou o seu marido? Mas você é trouxa de apanhar do marido? O que você faz então? Dá escondido. Pastor, mas isso é de Deus? É. Deus vai te abençoar. Dá escondido. Por que você vai contar para ele? Vai ganhar um soco? Pastor, não imaginei que você ia aconselhar um negócio desse. Estou te dizendo, é melhor obedecer a Deus do que obedecer a alguém que está contradizendo a palavra de Deus. Marido nenhum pode proibir a mulher de orar. Eu já ouvi homem falando, você não vai orar, se eu estiver orando eu te quebro. Ela vai obedecer ele? Não. Mas ela vai ficar de joelho na frente dele com a mão assim para ele ver ela orando? Ela ora lavando vasilha, né? Ora baixinho, ora o pensamento. Mas tem que orar, porque está na palavra de Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Quantos dizem amém sobre isso? Aí o seu pastor fala para você, olha, se você começar a orar em línguas aqui, eu vou te excluir. O que você faz? Pode excluir agora então. Porque importa obedecer ao Espírito Santo que obedecer você. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso é rebeldia? Não. Isso é temor de Deus. Temor de Deus. Pastor nenhum tem direito de decidir questões espirituais como essa, que estão na Bíblia. Nenhum pastor pode dizer, ou pode ser contra algo que está na Bíblia. Se está na Bíblia, acabou a conversa. Ninguém é maior do que a palavra de Deus. Nenhum homem. Entendeu o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Um outro exemplo. Os irmãos já ouviram falar na prostituta Raabe? Quem já ouviu falar nela? Raabe, ela morava onde? Quem se lembra? Jericó. Era uma cidadã de Jericó. O povo de Israel vinha invadindo. Eles estavam vindo para invadir. O que aconteceu? Raabe cometeu alta traição contra o povo dela. Ela abrigou espiões estrangeiros na casa dela. Espiões de Israel. Pergunto para você, isso não é crime? Em qualquer país desse planeta, se você abrigar um espião, você está frito. Entendeu o que eu estou dizendo? Imagine hoje, nos Estados Unidos, se você abrigar um espião chinês, russo ou terrorista, o que vai acontecer com você? Você está no laço, você vai para a cadeia. Pena de morte para você. Lá é pena de morte. Em Jericó também era pena de morte. Mas a Bíblia fala o quê? Que quando Israel invadiu, Deus falou, Raabe e a família dela, vocês vão salvar. Por quê? Porque ela creu no Senhor. Ela creu que aquilo era obra de Deus e não de homens. Apesar que o que ela fez no natural era até um crime. Um outro exemplo, Jonatas. A Bíblia fala que o rei Saul, ordenou que ele matasse quem? Davi. Jonatas obedeceu, meus irmãos? Não. E Deus abençoou também por causa disso. Parecia rebeldia, mas não era. Porque rebeldia é quando você afronta a autoridade. Entende? Se aquelas parteiras falam Faraó assim, Faraó, você não vale nada, você é um rato de esgoto, Faraó. Aquelas parteiras estavam com problema com Deus. Por quê? Postura de rebeldia. Rebeldia. Mas as parteiras honraram o Faraó, ficaram bem com o Faraó, mas obedeceram a Deus. Obedece a Deus.
nem um marido, nem um pai, nem um pastor, nem presbítero, nem governante nenhum tem autoridade maior do que a palavra de Deus, do que a sua consciência. Ninguém pode mandar você fazer nada que vai contra a sua consciência. Um outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra lá, livro de Daniel? O rei falou, todo mundo vai ter que adorar a estátua, tem que se curvar diante dele, da estátua. Esses 3 homens obedeceram a ordem do rei? Por quê? Porque importa obedecer a palavra de Deus, que diz que não se deve se curvar diante de imagem nenhuma. Qual foi o veredito do rei? Vai para a fornalha. Vai para a fornalha. Ele falou, tá bom, nós vamos. Se tiver que morrer queimado, morremos queimado. Mas é melhor morrer queimado do que desobedecer a Deus. Mas Deus quis livrá-los. Pastor, Deus sempre vai querer livrar a gente quando a gente for obediente? Não. Não vou te iludir, não. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas teve milhares de outros que foram martirizados. Morreram mesmo. Entendeu o que eu estou dizendo? Por que que os cristãos morriam no início do cristianismo? Porque o Império Romano dizia, César é Senhor, Kyrios em latim. César é Kyrios, Senhor. E os crentes diziam, não, Senhor é só Jesus. Aí ia preso. Chegava na cadeia, o delegado falava, nega que Jesus é Senhor. Ele dizia, não nego. Ele ia para o juiz, o juiz dizia, se você negar, você vai sair livre. E eles falavam bem alto, Jesus é o Senhor. Para onde é que eles iam? Virar churrasquinho de leão, comido por leões. E olha, não era muito agradável a cena, não. A história conta que as famílias inteiras iam, o pai, a mãe e os filhos, um ao lado do outro. Eles ajoelhavam e começavam o louvor, enquanto os leões vinham e começavam a devorá-los. Que coisa deprimente. Mas ao mesmo tempo, que glória que eles experimentaram. Que grande privilégio. Deixa eu dizer algo para você. Deus não os livrou, mas vão ter recompensa diante de Deus. Porque importa obedecer a Deus. Quase entende o que eu estou dizendo? Hoje, no seu trabalho, o seu patrão chega e fala, olha fulano, eu quero que você falsifique uns documentos para mim. Vai falsificar? Mas pastor, o que eu posso fazer? O cara mandou, tem que submeter a autoridade. Deus vai aceitar isso, meus irmãos? Ninguém tem direito de mandar você cometer crimes. Ninguém tem direito de mandar você fazer coisa contra a sua consciência e contra a palavra de Deus. Pastor, se eu falar não, ele me demite. Então demita-se com orgulho. Levanta a cabeça com honra e fala, eu me demito, mas eu sou um homem honrado. Eu sou um desempregado honrado e não um empregado corrompido. Se ninguém disse amém, porque nunca passou por isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, isso é glória. Isso é glória. Mas muitos de nós nos corrompemos em nome da submissão à autoridade. Então cuidado, a autoridade tem limites. E às vezes é possível ser desobediente sem ser rebelde. Agora tem que ser esperto também, não é verdade? Você não vai ficar também colocando a sua cara para ganhar soco à toa. Seja mais esperto. Então eu conheço jovens que os pais proíbem eles de por exemplo, ir à igreja. Então eles criam situações. Vai para casa de um primo, vai para casa de um tio, vai para casa de uma parente e acaba vindo na igreja. Aí eu pergunto, onde é que você foi? Foi em tanto lugar. Tanto lugar. Inclusive na igreja. Mas não precisa contar. Dizem. Essa história está num livro. Ivan, quem quiser ler depois, não sei se ainda existe esse livro a vender. Ivan Moseievich, parece o nome, não me lembro mais, é um nome russo. E os irmãos sabem, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, era proibido pregar o evangelho na Rússia e era proibido se reunir, a igreja não se reunia. E quando acontecia, os pastores eram presos, os membros eram presos, e conta que esse irmão foi parado, ele estava indo para a igreja, para o culto, e a polícia parou ele, e falou, para onde é que você está indo? Polícia é autoridade, meus irmãos? É ou não é? É. Mas se ele contasse para onde é que ele estava indo, a polícia ia lá, ia prender os irmãos todos, quem sabe até não seriam deportados lá para algum campo de concentração. Você acha que era certo ele delatar os irmãos todos? Hã? O que ele tem que fazer? Mentir então? Lugar nenhum, estou só andando, passeando. Então, como ele não queria mentir, a história é muito interessante, ele inventou uma tramóia.
Ele falou assim: olha, é o seguinte, o nosso irmão mais velho morreu, e agora toda a família está se reunindo para ler o testamento dele. Entendeu o que eu estou dizendo? Quem que é o irmão mais velho? Quem que é a família? E o testamento? Ele mentiu, mas também não contou a verdade. Omitiu, digamos, não é? Mas deixa eu dizer algo para você. Essa esperteza às vezes é necessária. Tem crente que é muito trouxa, esse é o problema. Você pode ser crente, mas não tem que ser besta. Entendeu? Você pode muito bem, às vezes, criar situações para fazer a vontade de Deus sem confrontar ninguém, sem ninguém ficar nervoso com você. Entendeu? Deus vai te dar essa esperteza. Quantos querem essa esperteza? Você precisa dessa esperteza? Às vezes precisamos de tê-la. Lá, as parteiras de Faraó, você acha que elas mentiram para Faraó? A conversa delas foi o seguinte: Faraó é o seguinte, as mulheres hebreias, elas são mais fortes do que aqui do Egito. Quando a gente chega lá, já nasceu. Você acha que elas mentiram? Eu não acho que elas mentiram. Sabe o que eu acho que elas faziam? As mulheres chamavam elas e elas não iam. E depois as hebreias quase matavam elas no porrete. Falavam: vocês não vieram. Dei uma luz sozinha aqui. Mas elas não sabiam, as parteiras estavam livrando o menino da morte. Entendeu? Quer dizer, elas ficavam enrolando no caminho, né? A mulher estava gritando, ela falou: espera, estou indo. E as mulheres berrando, daqui a pouco nascia. Ela falou: agora podemos, já nasceu, né? Entendeu? Isso é esperteza. Não precisa de confrontar Faraó, para quê? Levar chumbo, para quê? Mas também é perigoso matar um hebreu. Deus vai depois tratar comigo. Não, eu tenho temor de Deus, não vou fazer isso de jeito nenhum. Entende? Então, preste atenção. O seu chefe não tem direito de pedir para você coisas que vá contra a sua consciência. Nem o seu patrão, nem o seu pastor, nem o seu marido, nem ninguém. Nem ninguém. Às vezes é necessário obedecer primeiro a Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Um outro exemplo são os apóstolos. A Bíblia diz que o Sinédrio se reuniu e falou para eles: você está proibido de falar nesse nome de Jesus. Os apóstolos obedeceram? A Bíblia fala que eles saíram pela porta, na primeira esquina estavam pregando de novo. E eles disseram: importa obedecer a Deus do que os homens. Pastor, mas o grande problema que acontece às vezes na igreja é a questão de se expressar. Os pastores não aceitam quando a gente se expressa. Será que é possível a gente poder falar alguma coisa e ainda assim ser aceito? É possível. Você pode chegar para o seu pastor e conversar com ele coisas que você discorda, mas reclamar é uma arte. Tem que aprender ela. Diferente murmurar. Entendeu o que eu estou dizendo? Quem que é o murmurador? O murmurador é aquele que mete o pau na igreja. Não aguenta essa igreja. Essa igreja pede dinheiro demais. Essa igreja não preocupa não sei com o quê. Essa igreja não investe em missões. Essa igreja não faz não sei mais aonde. Não está no mover da visão de célula. E só descendo o porrete. Isso é rebeldia. Isso não é de Deus. Mas você pode, com classe, com arte e com jeito, mudar as circunstâncias. Qualquer pastor é aberto, desde que você chegue da maneira certa para conversar com ele, na postura certa de Deus. Entende? Por exemplo, não chegue dizendo: olha, pastor, estão dizendo por aí, eu acho que eu não preciso saber porque todo mundo está falando. Não fale isso para pastor. Essa é a pior frase que o pastor quer ouvir. Ele vai perguntar logo: quem está falando, irmão? Não, eu não sei, eu ouvi, estão dizendo. Mas quem está dizendo? Não, pastor, estão dizendo. Não, todo mundo está dizendo isso, só o irmão que não está ouvindo. Isso acaba com o pastor. Entende? Respeite o seu pastor, não faça isso. Se você quer dizer algo para ele, diga a sua opinião. Não diga estão dizendo, não diga estão falando, não diga todo mundo está falando, seu irmão não está sabendo ainda. Entende? Isso é maligno, não é de Deus. E nem também aquela postura também, né? Não, pastor, foi a fulana que falou para a Beltrana, que disse a Maria, que me contou. Não. Quando você quiser falar alguma coisa, assuma você. Assuma, eu penso, eu acho. Pode ser que outros achem, mas eu quero dizer o que eu estou pensando. E quero fazer isso com amor e com respeito. E como você falar?
Não fale só para denegrir. Porque tem irmão que simplesmente chega e fala assim: não, pastor, não estou gostando do culto. Aí ele fala: tá bom, irmão, o que você sugere então? Eu não sei, o pastor é você, faça alguma coisa. Isso é maligno. Isso é maligno, é do diabo. Ah, pastor, não gosta da maneira como tira oferta aqui na igreja. Tá bom, irmão, como você acha que deveria ser então? O pastor perguntar para você. Aí você dê a sua sugestão. Não, eu penso que o melhor seria assim, assim, assado. Aí esteja aberto para ouvir as explicações do pastor também. Então, por exemplo, nossa igreja, nós mudamos a maneira de tirar a oferta aqui. Antes, todo mundo ia à frente e colocava no gasofilácio. A igreja cresceu muito, o prédio ficou apertado. Então eu falo para vir na frente, congestiona tudo. Então o que eu pensei? Reunido com os pastores, vamos inverter. Em vez do povo vir à frente, vamos até o povo. Então, agora os diáconos passam tirando a oferta. Então eles vão passando, eles vão colocando dentro do saquinho, da cesta, a oferta. Mas alguns irmãos ficaram chocados. Pastor, o ato simbólico de eu ir na frente, entregar minha oferta é espiritual. E eu vou com toda a minha alegria. E cada passo que eu dou é um passo de fé. Eu fico, puxa vida. Nunca imaginei que era tão bom assim lá na frente. De qualquer maneira, a pessoa veio e falou. Ela colocou o argumento dela. Eu coloquei o meu. Falei, olha, é uma questão puramente organizacional. Não dá, congestiona, irmão. Ficou inviável. Entendeu? Esteja aberto para a sugestão e esteja aberto para ouvir também os motivos da igreja. Se depois de ouvir você fala, não concordo com essa igreja, eu acho que essa igreja está fora da palavra de Deus, eu acho que o pastor não está obedecendo a palavra de Deus, você tem liberdade de procurar um lugar que você acha que é coerente. Mas não fale mal do seu pastor e nem afronte o seu pastor cara a cara. Entende? Não tem essa postura. Você pode dar sugestão, pode até reclamar da maneira certa. No trabalho, é possível reclamar no trabalho sem ser rebelde? Claro que sim. Respeite o seu chefe, respeite o seu patrão. Mas você pode reivindicar um salário melhor, um benefício a mais, reivindicar qualidade no seu trabalho, um plano de aposentadoria, um plano de saúde, um ticket de refeição. Você pode fazê-lo. Entendeu? E a lei ainda prevê que você pode sindicalizar-se. E o sindicato pode até fazer greve. Isso também não é rebeldia, segundo a Bíblia, porque é tudo de acordo com a lei. Mas se o tribunal declarou a sua greve ilegal, para. A sua greve foi declarada ilegal, para. Porque aí é em submissão à autoridade superior. Entendeu o que eu estou dizendo? Quer dizer, é possível você reivindicar, é possível você dar sugestões, é possível você até reclamar de algo que está incomodando você no trabalho, na igreja e na família, mas faça isso de uma maneira respeitosa. Se você fizer assim, Deus vai honrar você, vai abençoar você. Quantos querem ser abençoados por Deus aqui? Para encerrar, eu gostaria de falar alguns sinais de uma pessoa submissa. Alguém pode dizer, pastor, depois de tudo que você falou, estou sentindo que eu sou a pessoa mais rebelde que eu conheço. Eu queria falar alguns sinais de uma pessoa que é submissa. Primeiro, pessoa submissa, ela procura saber quem é a autoridade, onde quer que ela esteja. Em qualquer lugar que ela vá, ela procura saber quem é a autoridade, porque ela entende que não pode viver sem restrição. Quem entende o que é autoridade, sabe que ninguém pode viver sem restrição. Ninguém pode viver sem limites do corpo, da igreja, proteção. Entende? Mas há pessoas que fazem o contrário, fogem, querem viver por conta própria. Isso mostra um coração rebelde. Segunda coisa, uma vez que alguém conhece a autoridade, ele se torna muito mais brando e muito mais dependente, cauteloso. Uma vez que Deus revela para você a seriedade que é a rebeldia, a seriedade que é a autoridade, você fica mais brando. Você toma mais cuidado com essa questão. Você toma mais cuidado de como se relacionar com aqueles que têm autoridade, seja em que área for, na família, na igreja ou no estado. Terceira coisa, aqueles que conhecem a autoridade não gostam de ser autoridade. Pessoas que ficam buscando muito função,
Pessoas que ficam buscando muito mandar, não sabem o que é autoridade. Quem tem autoridade hesita. Quem tem autoridade até foge de uma função de exercer autoridade, porque ele sabe da seriedade, da gravidade que é isso, de usurpar uma posição que não é dele, de repente exercer mal diante de Deus. Normalmente pessoas que conhecem a autoridade não têm prazer em controlar a vida dos outros e nem dar uma opinião sobre tudo. Já viram que tem irmão que ele tem opinião sobre tudo? É um gênio. Não importa o assunto, ele tem uma opinião para dar. Não importa a questão, ele nunca vai dizer, não, sobre isso eu não tenho nada a dizer. Essa frase ele nunca diz. Por quê? Porque não sabe o que é autoridade. É arrogante, sabe tudo, né? É o Senhor, sabe tudo. Quarta coisa, aqueles que conhecem a autoridade ficam mais tempo em silêncio, demoram para falar. Aquele que fala rápido peca porque é precipitado, não sabe o que é autoridade também. Não teve revelação ainda do que é isso. Quinta característica, quem conhece a autoridade torna-se muito sensível à rebelião. Na hora que ele vê a rebelião, o coração dele estremece por dentro. E ele consegue ver rebelião nos outros. Aquele que já foi tratado com relação à autoridade, ele percebe quando a rebelião está florescendo na vida das pessoas. E ele tem temor por dentro. E por fim, somente quem tem revelação de autoridade consegue levar os outros à submissão. E aqui está um princípio: somente pode exercer autoridade quem aprendeu a se submeter. Quem nunca foi tratado em submissão, é uma temeridade colocá-lo para mandar. Quem não aprendeu a obedecer, não deveria mandar. A primeira lição é de obediência, é de submissão. Depois, quando você aprender a seriedade, o peso e às vezes a opressão que pode ser, você se torna um líder muito mais manso, muito mais compassivo, paciente com aqueles que se submetem a você. Nós temos falado de autoridade e submissão aqui já por vários dias, não é? Por quê? Porque eu sei que é uma palavra de Deus para nós nesses dias, para você ouvir de Deus, e que o Senhor possa mudar o seu coração nesses dias e dar revelação para você da seriedade que é tocar na questão da autoridade. Vamos ficar de pé, vamos pedir ao Senhor que nos dê essa revelação. Pegue sua mão para o Pai nessa hora. Diga: Senhor Jesus, livra-me de caminhar pelo princípio de Lúcifer, o princípio da arrogância, da soberba, da independência e da rebelião. Mas dá, ó Senhor Jesus, que haja em mim o mesmo Espírito que há em Ti, de mansidão, de humildade, de dependência, de submissão. Diga: Espírito Santo, molda o meu coração, molda a minha vida e livra-me de todo vírus e toda contaminação do inferno, em nome de Jesus. Amém? Quantos dizem amém? Aleluia.